A próxima pergunta é a seguinte: é errado ficar antes do namoro, mesmo já gostando da pessoa? Então, a princípio, eu digo o seguinte: não é errado ficar. Agora me entendam bem. Você pode ficar com a pessoa orando, você pode ficar com ela lendo a Bíblia, você pode ficar com ela estudando, fazendo um trabalho aí da sua escola, não tem problema. Agora, se ficar aqui pressupõe, esse contato físico, a expressão da sua sexualidade e da sensualidade, por meio da exploração do corpo do outro, por meio da obtenção de prazer a partir desse contato com o outro, então essa prática é completamente estranha às Escrituras. A pessoa que perguntou diz assim: é errado ficar antes do namoro mesmo já gostando? A questão aqui é a seguinte: se você gosta da pessoa, isso não é passaporte para você ficar com ela. Isso não lhe credencia para ficar com essa pessoa nesses moldes em que a palavra hoje é compreendida aí de um modo geral. Pelo contrário, se você gosta mesmo da pessoa, se você é um crente, e eu acredito que seja, um crente que teme a Deus, um crente que busca uma vida de santidade, e se você ama de fato essa pessoa, o que você vai fazer? Procurar preservar essa pessoa. Você não vai, de maneira nenhuma, querer induzir essa pessoa ao pecado, porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama quer o melhor para o outro. E se você então parte para essa prática, estranha à Bíblia, essa prática que atinge frontalmente a santidade que Deus estabelece para que nós vivamos, você não gosta dessa pessoa. Você está querendo, na verdade, usar essa pessoa para a satisfação dos seus próprios desejos, Então, qualquer prática nesse sentido, ela é estranha à Bíblia, ela fere a santidade de Deus, ela está em conformidade com o fruto da carne, da natureza carnal e pecaminosa, e ela não tem nada a ver com o fruto do Espírito e com a santidade de Deus, que, como diz lá em Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Então Deus espera que nós sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu tenho aqui um anel que muitos jovens aqui receberam, acho que você não vai conseguir ver direito aqui, mas aqui tem um versículo que é 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. É um projeto que visa exatamente ensinar os jovens a lidar com a sua sexualidade de maneira a agradar a Deus, tá certo? Então, ficar é uma prática que nem de longe vai agradar a Deus, que nem de longe vai contribuir para a sua santidade, para o seu crescimento espiritual. Outra pergunta é a seguinte: existe uma forma santa, e a pessoa colocou aspas aqui, em santa, existe uma forma santa para se arranjar um namoro? Muito bem, eu quero primeiro lembrar o seguinte: o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para a santidade de Deus. Então, tudo o que nós fizermos, em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas dos nossos relacionamentos, tem que visar a glória de Deus, ok? Agora, volto a frisar, a pessoa está perguntando se é uma maneira santa de arranjar um namoro, um namorado, uma namorada. Volto a frisar o seguinte: a prática do namoro não é uma prática que você possa encontrar nas páginas do Novo Testamento. Essa prática acabou sendo incorporada aí na vida das pessoas,
né? Veio de fora para dentro, não era uma prática da igreja, mas acabou sendo introduzida, como muitas outras coisas foram introduzidas também aí no contexto da igreja. Mas na Bíblia não há espaço para namoro. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o crente, a moça, o rapaz, não devem estar em busca de um namoro, mas de uma esposa ou de um esposo. Parece que hoje em dia, nesse contexto que a gente vive de modernidade, parece que é quase uma obrigação para o jovem namorar, né? Ou pelo menos ficar como se ensina por aí, como se pratica por aí. Veja bem, meus irmãos, nós não somos regidos por esse mundo. A nossa conduta é outra, nossos princípios são outros, a nossa cidadania não é terrena, é celestial. Então, as leis que regem a nossa vida, a nossa conduta, são aquelas que foram nos dadas do alto, foram nos dadas por Deus. Agora, fazendo referência mais uma vez a 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, lá diz o seguinte, que cada um saiba possuir o seu vaso ali entenda-se como esposa, em honra e santificação. Se você está em busca de um esposo, de uma esposa, procure fazer isso observando esses princípios da honra e da santificação. Eu recomendo para você ler Gênesis capítulo 24, quando Abraão manda um dos seus servos buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Ali você tem alguns princípios muito interessantes. Primeiro, não deveria ser uma mulher de nações pagãs, uma mulher que não tivesse aliança com Deus, que não tivesse temor a Deus. E aquele servo vai então à parentela de Abraão e ele vai debaixo de muita oração, pedindo a Deus que o abençoasse naquela missão, que ele fosse bem sucedido e que Deus concedesse a Isaque uma esposa que viesse a ser uma bênção na vida dele. Leia lá que você vai aprender muitas coisas interessantes ali. Então, como é que você vai conseguir, não necessariamente essa namorada ou namorado, mas o esposo? Ore, dependa de Deus, tá? Não se desespere, tá bom? Tem gente desesperando por aí, achando que está ficando para titio, para titia. Olha, os tempos pertencem a Deus. A minha oração na época de jovem era a seguinte, ou eu espero em Deus até que Ele me dê uma esposa, segundo o seu coração, ou é melhor ficar solteiro. Eu não quero uma pessoa na minha vida que vá me trazer problemas, que vá talvez até me impedir de cumprir o ministério que Deus me tem confiado. E graças a Deus Ele me concedeu uma esposa maravilhosa, uma grande bênção, e nós fizemos esse ano 27 anos de vida conjugal e eu sou muito grato a Deus por isso.